No slide atual, estamos focando na preparação para o concurso público da Secretaria de Educação de Santa Catarina, conforme especificado no edital número 1739, SED 2024. O conteúdo abrange dois tópicos principais: desenvolvimento urbano brasileiro e cultura e sociedade brasileira. Esses temas são fundamentais para entender como o espaço urbano e a diversidade cultural influenciam a vida cotidiana e o desenvolvimento das cidades no Brasil. Essa preparação será crucial para o sucesso no concurso, uma vez que são áreas de conhecimento que caem diretamente nas provas e avaliações previstas no edital. Nesta sessão do curso, vamos focar na introdução ao desenvolvimento urbano e à cultura e sociedade brasileira. O objetivo principal é fornecer uma compreensão aprofundada dos aspectos essenciais do desenvolvimento urbano no Brasil, além de explorar a rica e diversificada cultura brasileira dentro deste contexto. É fundamental avaliar e entender como as questões urbanas impactam a sociedade brasileira, especialmente considerando a rápida urbanização que o país tem experimentado desde o século XX. Isso é particularmente relevante para a preparação específica do concurso público da Secretaria de Educação de Santa Catarina, pois teremos que estar bem informados sobre essas temáticas para obter um bom desempenho. Desenvolvimento urbano brasileiro. Vamos falar sobre o desenvolvimento urbano no Brasil, um processo essencial que envolve o crescimento das cidades e áreas urbanas, e tem se acelerado especialmente a partir do século XX. Esse fenômeno de urbanização rápida é consequência de diversos fatores, incluindo mudanças econômicas e sociais que transformaram o país ao longo das últimas décadas. A urbanização no Brasil reflete não apenas o aumento das populações urbanas, mas também modificações importantes na infraestrutura das cidades, na forma de viver da população e na dinâmica econômica nacional. Esse crescimento urbano não é um simples aumento demográfico, mas envolve complexidades, como a expansão urbana desordenada, a necessidade de planejamento e adaptação das cidades às novas demandas da população. No contexto brasileiro, a urbanização traz consigo questões importantes sobre qualidade de vida, acesso a serviços e sustentabilidade. Durante a primeira fase do desenvolvimento urbano no Brasil, que abrange desde o século XIX até o início do século XX, o processo de urbanização ganhou força especialmente na região Sudeste. Este período é marcado pela migração em massa do campo para as cidades, um movimento impulsionado por fatores econômicos e sociais. A urbanização inicial se caracterizou pelo foco crescente em áreas urbanas, que começaram a se expandir e evoluir. Essa transição foi vital para o crescimento econômico do país, conforme analisado pelo geógrafo Milton Santos, que afirmou que o crescimento urbano é reflexo do desenvolvimento econômico. Entender esta fase é crucial para compreender as raízes da urbanização brasileira e os desafios oriundos dessa migração campo-cidade, que delinearam o perfil das cidades que conhecemos hoje. Vamos agora entender a segunda fase do desenvolvimento urbano no Brasil, que ocorreu entre a década de 1950 e 1970. Durante esse período, houve uma intensificação significativa da industrialização, que foi um dos maiores motores para o crescimento urbano. Esse processo foi marcado pela implementação de planos urbanísticos em cidades-chave, sendo Brasília o maior exemplo, idealizada para ser um marco de modernidade e progresso. Essa fase foi também alimentada por um sentimento de otimismo e uma visão de futuro promissora. Juscelino Kubitschek, um dos presidentes mais associados a esse período de transformação, acreditava veementemente que o Brasil estava a caminho de se tornar uma civilização grandiosa nos próximos 100 anos, refletindo a fé no potencial de crescimento e modernização do país. Agora que entendemos a intensificação da industrialização e a implementação de planos urbanísticos na segunda fase de desenvolvimento urbano no Brasil, vamos abordar alguns dos desafios contemporâneos nesse processo. Os principais problemas enfrentados incluem a favelização e o crescimento desordenado das cidades, que resultam em dificuldades significativas na infraestrutura urbana, como transporte, saneamento e serviços básicos. Além disso, esses desafios geram graves impactos ambientais e sociais, que afetam a qualidade de vida da população e a sustentabilidade das áreas urbanas.
É essencial compreender esses obstáculos para desenvolver soluções efetivas e políticas públicas que possam mitigar os problemas e promover um crescimento urbano mais equilibrado e inclusivo. O slide atual aborda as políticas públicas urbanas, com exemplos e estratégias importantes para enfrentar os desafios do desenvolvimento urbano. Entre as principais iniciativas, destacamos o Estatuto da Cidade de 2001 e os planos diretores, que são instrumentos fundamentais na organização e desenvolvimento das cidades brasileiras. Outro ponto importante é o investimento em mobilidade urbana, que visa melhorar o transporte público e reduzir o caos nas grandes metrópoles. Esses investimentos promovem uma melhor integração entre as diferentes regiões da cidade, facilitando o deslocamento e aumentando a qualidade de vida dos cidadãos. Vale ressaltar a frase do Estatuto da Cidade: a cidade é um direito de todos. Isso reforça a ideia de que o espaço urbano deve ser inclusivo, acessível e pensado para o bem-estar de toda a população. Esses exemplos e estratégias são essenciais para construir cidades mais sustentáveis e justas, enfrentando de forma eficaz os problemas ligados à urbanização desordenada e suas consequências. A cultura brasileira é marcada por uma diversidade e riqueza cultural incomparáveis, resultantes da forte influência indígena, africana e europeia. Essa confluência de culturas criou um mosaico único que reflete nas tradições, costumes e expressões artísticas do Brasil. Como bem disse Darcy Ribeiro, a cultura é a herança viva de um povo. Essa herança é visível em todos os aspectos da vida brasileira, desde a música e a gastronomia até as manifestações religiosas e festividades populares. Entender essa diversidade é fundamental para apreciar o que torna o Brasil um país tão singular. Nesta slide, exploraremos algumas das principais manifestações culturais do Brasil, destacando elementos-chave como música, literatura e festas tradicionais. A música brasileira é rica e diversificada, com gêneros mundialmente reconhecidos como o samba e a bossa nova. Esses estilos refletem a complexidade e a vivacidade da cultura do país. Na literatura, destacam-se grandes nomes como Machado de Assis e Clarice Lispector, cujas obras oferecem insights profundos sobre a sociedade brasileira e são fundamentais para a compreensão da identidade nacional. Além disso, o Carnaval e a festa junina são exemplos de festas que capturam a essência da celebração e da tradição brasileira, reunindo comunidades e promovendo a diversidade cultural através da dança, da música e dos rituais. Essas manifestações culturais não são apenas entretenimento, elas são expressões vivas da herança e da identidade do Brasil, mostrando como diferentes influências se entrelaçam para formar um mosaico cultural único. Neste slide, vamos explorar a sociedade brasileira, focando na estratificação e dinâmica social. Primeiramente, é crucial entender que a estratificação social no Brasil é bastante marcada, com limites claramente definidos entre diferentes classes sociais. As classes sociais desempenham um papel central na estruturação da sociedade brasileira, influenciando desde as oportunidades de educação até as condições de trabalho e moradia. A mobilidade social, ou a capacidade de transitar entre diferentes classes sociais, também é um aspecto importante a ser discutido. No Brasil, essa mobilidade pode ser limitada, mas existem fatores como a educação e certas políticas públicas que atuam para promover uma maior equidade entre as classes. Uma citação famosa de Tom Jobim diz: "O Brasil não é para principiantes." Esta frase reflete a complexidade e as nuances da sociedade brasileira. A diversidade cultural e a desigualdade social se entrelaçam, criando uma dinâmica única e desafiadora para aqueles que desejam compreender a fundo a nação. Assim, ao analisar a sociedade brasileira, é fundamental considerar como a estratificação social molda a vida dos indivíduos e as possibilidades de ascensão dentro desse contexto. Com esta análise crítica, vamos nos concentrar nas desigualdades e mudanças sociais no Brasil. Iniciaremos pela análise dos processos de inclusão e exclusão social. É essencial compreender como diferentes grupos são integrados ou marginalizados dentro da sociedade, considerando tanto fatores sociais quanto econômicos. Além disso, discutiremos o papel fundamental da educação e das políticas públicas em moldar essas dinâmicas. A educação é frequentemente vista como um meio de ascensão social, promovendo igualdade de oportunidades. Contudo, sem políticas públicas eficazes que garantam esse acesso, as disparidades podem se perpetuar. Por fim,
Abordaremos o impacto das políticas afirmativas, como cotas e programas de inclusão. Essas políticas são projetadas para corrigir desigualdades históricas e promover maior equidade social. Analisaremos seus efeitos práticos e a discussão presente na sociedade brasileira quanto à sua eficácia e desafios. Agora que concluímos nossa análise crítica das desigualdades e mudanças sociais, vamos resumir o que cobrimos até o momento. Na sessão de conclusão, revisamos os aspectos-chave do desenvolvimento urbano, explorando a riqueza cultural e a dinâmica social do Brasil. Também discutimos como os processos de inclusão e exclusão social ocorrem e qual o papel da educação e das políticas públicas nesse contexto, bem como o impacto das políticas afirmativas. Em termos dos próximos passos, vamos nos aprofundar em estudos de casos específicos e realizar uma análise crítica das políticas públicas. Isso nos permitirá compreender melhor as complexidades e desafios enfrentados pelo Brasil no seu desenvolvimento social e urbano. Vamos nos concentrar na pergunta de revisão desta etapa do curso. A questão é: qual foi uma das características principais da segunda fase do desenvolvimento urbano no Brasil? Levem em consideração os aspectos históricos e as mudanças estruturais que discutimos anteriormente, como a intensificação da industrialização e as iniciativas de planejamento urbano. Essas são pistas importantes para responder corretamente à pergunta. Avaliem a maneira como essas transformações impactaram a urbanização e contribuíram para o desenvolvimento de cidades brasileiras como Brasília. Utilizem essas reflexões e conhecimentos adquiridos para formular uma resposta precisa. A resposta correta para a pergunta de revisão 1 é a intensificação da industrialização e a criação de planos urbanísticos. Durante a segunda fase do desenvolvimento urbano no Brasil, essas características foram fundamentais. Um exemplo marcante é a construção de Brasília, que foi planejada e desenvolvida com uma abordagem urbanística moderna, simbolizando um marco dessa fase de urbanização intensiva. Agora que exploramos a intensificação da industrialização e a criação de planos urbanísticos, como o de Brasília, passamos para a nossa segunda pergunta de revisão. Cite um problema comum enfrentado pelo desenvolvimento urbano brasileiro. Pense nos desafios que surgem à medida que as cidades se expandem rapidamente. Reflita sobre questões como infraestrutura, moradia e planejamento urbano. Essas questões são bastante relevantes no contexto do desenvolvimento urbano no Brasil e frequentemente discutidas por urbanistas e planejadores. A resposta para a nossa pergunta de revisão anterior é a favelização e o crescimento desordenado. Esses são problemas comuns enfrentados no desenvolvimento urbano brasileiro. A favelização ocorre quando há migração em massa para áreas urbanas sem a infraestrutura adequada, resultando em moradias precárias e falta de serviços básicos. Já o crescimento desordenado é a expansão das cidades sem planejamento urbano adequado, levando a problemas de trânsito, falta de saneamento e pressão sobre recursos naturais. Agora que entendemos esses desafios, vamos seguir para a próxima questão. A diversidade cultural no Brasil possui uma importância crucial. Ela reflete a influência de múltiplas etnias e culturas, que ao longo dos anos contribuíram para a formação tanto das manifestações culturais quanto da identidade nacional. Esse mosaico cultural não apenas enriqueceu as tradições e celebrações brasileiras, mas também fortaleceu a coesão social, promovendo o respeito às diferenças e a inclusão. Assim, a diversidade cultural é uma peça-chave para entender a complexidade e a riqueza da sociedade brasileira. Neste slide, vamos abordar a resposta à pergunta feita anteriormente sobre a importância da diversidade cultural no Brasil. A diversidade cultural no país é um reflexo da influência de diversas etnias e culturas. Essa mistura enriquece as manifestações culturais e fortalece a identidade nacional, tornando o Brasil um grande mosaico de tradições e expressões artísticas únicas. Essa pluralidade não só valoriza as diferentes histórias e heranças culturais, mas também promove um ambiente de maior tolerância e entendimento entre diversas comunidades. Ao reconhecer e celebrar essas influências, estamos fortalecendo o tecido social do país e promovendo um sentimento de pertencimento em cada cidadão brasileiro. Espero que esta resposta tenha clarificado o impacto positivo da diversidade cultural no Brasil. Agora que exploramos a diversidade cultural no Brasil e suas influências, é hora de agradecê-los pela atenção ao curso. Se você gostou do conteúdo,
Por favor, deixe um like, comente abaixo sua opinião e inscreva-se no canal para mais aulas interessantes. Além disso, compartilhe este curso com seus amigos e colegas para que mais pessoas possam aprender sobre a riqueza cultural brasileira. Muito obrigado.